Tem uma cena no Evangelho que incomoda muita gente e hoje eu vou te contar ela inteira, sem suavizar, porque é a história da única pessoa que insistiu com Jesus 3 vezes seguidas, depois de receber 3 negativas. E na terceira vez, Jesus mudou de ideia. Rodada 1, ela grita e ele não responde nada. Silêncio total. Rodada 2, ele diz que não foi enviado para gente como ela. Rodada 3, ele responde com uma frase duríssima sobre o pão dos filhos e os cachorrinhos. 3 negativas. Qualquer um de nós teria ido embora na primeira. Ela não foi. Meu irmão, minha irmã, se você está há meses ou anos pedindo uma coisa a Deus e sente que do outro lado só tem silêncio, essa missa é sua. Hoje você vai aprender a insistir. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Luz de Fé, a sua missa de todo dia. Vamos ao Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus partiu e retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vinda daquela região, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Então Jesus lhe disse: Mulher, como é grande a tua fé, faça-se como tu queres. E na mesma hora a filha dela ficou curada. Palavra da salvação. Vamos rodada por rodada, porque cada uma tem alguma coisa para você. Primeira rodada, o silêncio. Ela grita e o texto diz que ele não respondeu nada, nada. E deixa eu te dizer, esse silêncio para muitos de nós dói mais que um não. Um não a gente entende, o silêncio deixa a gente pendurado. E pode ser que você esteja aí hoje, rezando e sentindo que está falando com o teto. Mas repara num detalhe, o silêncio não fez ela ir embora. Ela continuou gritando tanto que os discípulos se incomodaram. Meu irmão, o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes o silêncio é espaço. É Deus te dando lugar para o seu desejo crescer, para você descobrir o quanto você quer aquilo de verdade. O que vem na hora muitas vezes não é valorizado. O que é pedido com lágrimas durante meses quando chega, muda a sua alma. Segunda rodada, o não que parece fechar a porta. Eu fui enviado somente às ovelhas de Israel. E ela faz uma coisa linda. Para de gritar de longe. Ela se aproxima, se ajoelha e já não faz discurso. Diz 2 palavras: Senhor, ajuda-me. Ficou só com o essencial. E isso é uma lição enorme para a sua oração. Quando você passa muito tempo pedindo, a sua oração vai ficando mais simples. No começo você explica para Deus o problema inteiro, com detalhes, com argumentos, como se precisasse convencer Ele. Depois de um tempo, só sai: Senhor, ajuda-me. E essa oração curta, meu irmão, está mais perto do céu do que todo o discurso de antes. Terceira rodada, a frase dura. E aqui eu quero ser claro com você, porque sei que soa mal no ouvido. Jesus fala do pão dos filhos e dos cachorrinhos. Isso, na linguagem daquela época, era o jeito como muitos judeus se referiam aos pagãos. Jesus está colocando em voz alta, em cima da mesa, o preconceito que estava no ar daquela região. E repara o que ele faz. Coloca isso diante dela como uma porta entreaberta, não como uma porta batida na cara. É uma prova. É como o professor que faz ao aluno a pergunta mais difícil, não para afundar ele, mas porque sabe que aquele aluno consegue responder e quer que todos vejam. E ela responde com a frase mais brilhante que alguém disse no evangelho inteiro: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Você viu o que ela fez? Não discutiu o insulto. Não se ofendeu. Não disse: Não fala assim comigo. Ela aceitou o último lugar e do último lugar reivindicou o direito dela. Disse: Tudo bem, eu sou a última.
Mas da tua mesa, Senhor, até as migalhas dão para curar a minha filha. Isso, meu irmão, é humildade e ousadia ao mesmo tempo. E essa mistura é exatamente o que Deus não sabe resistir. E aí vem a explosão. Mulher, como é grande a tua fé. Repara que no evangelho inteiro, Jesus só elogia assim, com essas palavras, duas pessoas. E nenhuma das duas era do povo eleito. Nenhuma das duas era praticante. Nenhuma das duas sabia teologia. Eram uma mãe desesperada e um soldado estrangeiro. E aqui vai o que eu quero que você leve hoje e escuta devagar. A fé grande não é a que nunca duvida. A fé grande é a que continua batendo na porta depois que ela pareceu fechada. Agora, 3 coisas práticas para sua oração, tiradas dessa mulher. 1, ela não pedia para si mesma, pedia pela filha. E tem uma força especial na oração de quem intercede por outro. Quando você rezar hoje, coloca ali o nome de alguém que não consegue rezar por si. 2, ela se contentou com as migalhas. Não exigiu o banquete inteiro, não colocou condições para Deus, não disse, faz do meu jeito e no meu prazo. Pediu o mínimo com confiança máxima. Às vezes a nossa oração trava porque a gente quer ditar para Deus a forma exata do milagre. E 3, ela não foi embora. E essa é a única coisa que de verdade depende de você. Muito milagre não se perde porque Deus não quer, mas porque a gente cansa na rodada 2. Então a tarefa de hoje é uma só e é difícil. Aquilo que você pediu e parece que não veio, hoje você pede de novo, outra vez, sem vergonha. Com 2 palavras se precisar, Senhor, ajuda-me. E se amanhã continuar o silêncio, amanhã você pede outra vez, insiste como ela. Porque quem continua batendo na porta, cedo ou tarde, ouve a tranca abrir. Antes de terminar, um favor pequeno que ajuda muito esse canal. Se isso está te ajudando, me dá um joinha, se inscreve e ativa o sininho para não perder a missa de amanhã, que é a festa da Transfiguração. E deixa nos comentários aquilo que você vem pedindo faz tempo e ainda não chegou. Escreve simplesmente, eu não vou parar de pedir por... e coloca dali. Eu levo na missa de amanhã. Manda um abraço grande para toda essa família que reza com a gente toda manhã, de São Paulo, de Minas, do Nordeste, do Rio, de onde você estiver. E levo hoje na missa todas as mães e pais que rezam por um filho que está mal e fazem isso há anos sem ver resposta. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, hoje eu venho com a oração daquela mulher. Eu me aproximo, me ajoelho e só te digo, Senhor, ajuda-me. Eu não vou te impor condições nem prazos. Eu me contento com as migalhas da tua mesa, porque eu sei que até as tuas migalhas curam. Me dá aqui a coragem dela para não ir embora quando tu não respondes. E a humildade dela para aceitar o último lugar sem nunca te soltar. E tem piedade daquela pessoa por quem eu venho te pedir hoje. Eu te peço, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos que você ama, e permaneça para sempre. Amém. Foi uma alegria estar com você hoje, meu irmão. Não vá embora na rodada 2. A gente se vê amanhã aqui, na Luz de Fé. Que Deus te abençoe.